Livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 55. Versículo 1. O Eterno, o Iau, falou com Moisés no monte Sinai. Versículo 2. E mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrar na terra que o Eterno, o Iau, ele vai dar, deixa que de 7 em 7 anos a terra descansa em honra do Eterno. Versículo 3. Durante 6 anos semeia os seus campos. Podem as parreiras e colhe as uvas. Versículo 4. Mas os 7 anos será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado ao Eterno e ao. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, e nem podará as suas parreiras. Poderá é podar. Versículo 5. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podarás as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Versículo 6. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos, as suas escravas, os seus empregados, aos estrangeiros que vivem no meio do povo. Versículo 7. Também os animais domésticos, os animais selvagens, tudo o que há na terra produzir servirá de alimento. Versículo 8. Contem 7 semanas de ano, isto é, 7 anos, vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Versículo 9. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, manda um homem tocar a trombeta por todo o país. Versículo 10. Pois esse ano, quem vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão a liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias. E todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao o primeiro dono. Versículo 11. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem assim podará as parreiras, nem colherá as uvas. Versículo 12. Pois o ano da libertação é sagrado para o povo. Nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Versículo 13. No ano da libertação, todas as terras que tiver sido vendidas voltarão a pertencer o primeiro dono. Versículo 14. Na venda ou na compra de terra, não explora os outros.
versículo 15 e versículo 16. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas, que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheita. Desde o último ano da libertação, o vendedor calculará o preço na base do ano de colheita, que ainda falta até o seguinte ano da libertação. E ainda foram muitos anos, o preço subirá. Se for pouco, o preço baixará. Versículo 16, versículo 15, versículo 16. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas, que ela produz. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheita, desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita, que ainda falta até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. E se for poucos anos, o preço baixará. Versículo 17. Que ninguém explore os outros, que todos temam o Eterno, pois Ele é o Yahweh, nosso Eterno. Versículo 18. Obedeça todas as leis e mandamentos do Eterno, para que viva em segurança na terra que vai ser de vocês. Versículo 19. Ela produzirá as suas colheitas e haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Versículo 20. Mas alguém é capaz de perguntar: ué, como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear e nem fazer a colheita? Versículo 21. A resposta é que o Eterno abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheita, que serão suficientes para 3 anos. Versículo 12. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano. Haverá bastante para comer até a colheita do novo ano. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estará comendo daquilo que colheram no 6º ano. Haverá bastante para comer até a colheita do 9º ano. Versículo 23. A terra é do Eterno, portanto, ela não será para sempre daquele que comprar. O Eterno é o dono dela. Para ele nós somos estrangeiros que mora por um pouco de tempo na terra dele. Versículo 24. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-los. Versículo 25. E se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Versículo 26. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras,
é possível que mais tarde ele mesmo fica rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Versículo 27. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido, desde o último ano da libertação, calculará o preço a pagar e tendo como base os anos de colheita, que ainda faltarem, até o seguinte ano da libertação. Assim, ele será novamente o dono do terreno. Versículo 28. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Versículo 29. E se um homem vender uma casa que ficar numa cidade, protegida por muralha, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Versículo 30. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e os seus descendentes para sempre, nem mesmo no ano da libertação, a casa voltará a ser do primeiro dono. Versículo 31. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralha são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa. E no ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono. Versículo 32. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar suas casas, que fica na cidade onde mora. Versículo 33. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades, não tornar a comprá-la, então, no ano da libertação, a casa voltará a ser dele. Mas as casas da cidade onde os levitas moram serão a sua propriedade, permanente no meio do povo de Israel. Versículo 34. Mas os campos em volta da cidade, onde os levitas moram, não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Versículo 35. E se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude como ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Versículo 36. Não cobre juro sobre o dinheiro que você ele emprestar. Respeita a ordem do Eterno, para que esse homem continue a morar perto de você. Versículo 37. Não cobre juro sobre o que você ele emprestar, e nem tire o lucro dos alimentos que você ele vender. Versículo 38. É isso que o Eterno, nosso Yahweh, nos manda fazer. Foi ele quem nos tirou do Egito, para nos dar a terra de Canaã, para ser o nosso Eterno. Versículo 39. E se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de vender a você para ser o seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Versículo 40.
Trata como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. Versículo 41. Nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família, para as terras dos seus antepassados. Versículo 42. Os israelitas são escravos do Eterno Yahweh, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Versículo 43. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem do Eterno. Versículo 44. Precisarem de escravo ou escrava, vocês poderão comprá-lo dos povos vizinhos do seu país. Versículo 45. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos. Versículo 46. Os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, quem esses escravos deverão servir a vida inteira, mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Versículo 47. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fica rico e que um vizinho israelita fica pobre. Se venda como escravo esse estrangeiro ou alguém da família dele. Versículo 48. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo um irmão. Versículo 49. Um tio, um primo, um outro parente chegado poderá comprá-lo ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Versículo 50. Ele e o homem que comprou combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vender, até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Versículo 51. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Versículo 52. Mas se faltar poucos anos, a parte será menor. Versículo 53. O dono tratará como se ele fosse um empregado, que é contratado para trabalhar por ano. Não deixará que o dono trate com crueldade. Versículo 54. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação ele e os seus filhos ficarão livres. Versículo 55 para terminar. Pois os israelitas são escravos do Eterno, que os tirou do Egito. Ele é o Yahweh, o Eterno deles. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 54, 55. O livro de Levítico, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 55. Bíblia, edição Pastora Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje.
Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser. Boa noite para todos.